E aí, boa noite, cervejeiros, tudo bem? Mais uma live aqui da Brau Academy. É um orgulho fazer mais uma live para vocês, a segunda do ano, a 21ª live que a gente faz. E na live de hoje, atendendo a pedidos de vocês, vamos falar sobre malteação, processo de malteação, o que é importante a gente saber no processo de malteação. E vamos entender também, não dá para falar muito sobre tipos de malte, mas vamos falar sobre o processo de malteação em geral. Estou muito feliz que daqui a 10 dias eu vou tirar férias. Na próxima segunda-feira vai ter a última live que eu vou fazer no Brasil. E aí eu vou pegar no meu voo, eu estou indo para Filipinas e Indonésia, vou passar um tempo por lá. E as lives vão continuar. Eu vou fazer as lives de lá. Vou ter que fazer de manhã enquanto vocês estão vendo à noite, né? Vamos torcer para a internet lá da Ásia funcionar bem. Mas eu vou continuar fazendo as lives de lá. A próxima live da próxima segunda, então, eu vou tentar escolher um tema bem especial para vocês. Vou pensar, se vocês quiserem ajudar a gente a eleger um tema bacana, por favor, votem. Como o tema de hoje, né? O tema de hoje foi votado por vocês. Eu tenho uma lista aí de temas que vocês estão sugerindo e com isso eu vou escolhendo aleatoriamente, né? Falamos de água na semana passada, falamos sobre a água de lavagem e sempre tem um gato ou outro passando no fundo, né? Vocês podem ver que a Maria está passando aqui, está falando um oi para vocês. É justamente nessa hora que os gatos acordam, né? Na hora que você tira o microfone, começa a desenrolar aquele monte de fio. E gato adora fio, né? Sai correndo atrás dos fios, para tudo quanto que é lugar. Aí tem os três. O Zé tá no meu pé aqui, daqui a pouco aparece a Manuel. Bom, gente, vamos falar sobre malteação. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre malteação é o porquê que a gente tem que maltear a nossa cevada. O que aconteceria se eu utilizasse a cevada do jeito que eu colhi do campo para fazer a minha cerveja? Primeiro grande ponto é a criação das enzimas. O processo de malteação, a gente tem a criação das enzimas que vão ser utilizadas depois no processo de braçagem. Como que isso acontece? O próprio embrião, na hora que ele germina, ele começa a criar as demais enzimas. O malte ele tem por volta de 16 enzimas. A cevada tem apenas uma, que é a beta-amilase, numa quantidade muito pequena. Numa quantidade por volta de 25 a 30% da quantidade de beta-amilase que terá depois da malteação. E por que a cevada tem essa pequena quantidade? Porque para o embrião começar a germinar, ele precisa de açúcar, né? E é a beta-amilase que vai quebrar o amido pela extremidade e vai gerar um açúcar fácil desse embrião consumir. Então a cevada ela tem apenas a beta-amilase. Mas eu tenho diversas outras enzimas que vocês conhecem no processo de produção, que lá na mosturação, no momento em que a gente coloca esses grãos na água, que a gente começa a fazer a nossa cerveja, a gente trabalha diversas enzimas, cada enzima atua num pH, numa temperatura ótima, aonde que vocês conseguem entender depois, tá? Um assunto para outras lives vão ser a atuação das enzimas. Mas o que eu quero falar para vocês é o porquê da malteação. Primeiro, não daria para fazer a cerveja sem criar essas enzimas durante a malteação. Então, o primeiro grande ponto é criar essas enzimas. O segundo grande ponto, não menos importante, é definir sabor
e aroma do meu malte. Por que eu preciso definir sabor e aroma para o malte? Primeiro eu vou contar uma história para vocês. Eu tomei uma vez uma cerveja feita por uma produtora de enzimas. Uma produtora de enzimas que produz todas as enzimas possíveis no malte. E essa produtora de enzimas, ela queria, lógico, era uma cerveja que ela colocou na Brasil Brau para todos os clientes provarem. Ela queria provar que a gente conseguiria, com as enzimas dela, fazer qualquer tipo de cerveja. Então, ela produziu todas as enzimas, deu para uma cervejaria e fez uma cerveja 100% cevada. Eu experimentei essa cerveja. Qual que era o sabor dessa cerveja? Vocês já comeram cevada crua não maltada? Então, a cevada crua não maltada, ela tem aquele sabor de casca de grão, né? Aquele sabor meio adstringente, meio picante. É um sabor de casca. A cerveja que eu tomei, ela tinha exatamente esse sabor de casca. Tinha um sabor de casca que não era tão agradável quanto uma cerveja Pilsen, uma lager que a gente toma. Então, até o malte Pilsen, ele tem um sabor muito melhor do que a cevada crua, tá? Isso tudo para falar para vocês que um simples malte Pilsen, que vai a uma temperatura de torrefação durante a malteação de apenas 80 graus, onde eu não gero açúcar caramelizado, nesse malte Pilsen eu já tenho um sabor muito superior a uma cevada qualquer que eu colho direto do campo. Então, primeiro ponto, criação das enzimas que eu vou usar durante a minha abraçagem. Segundo ponto, definição de cor, sabor e aroma. Isso acontece durante o processo todo de malteação, principalmente na torra do malte. Terceiro ponto, não menos importante, também muito importante. Na hora que eu colho a cevada direto do campo, essa cevada ela tem por volta de 25%, 28% de água. É um percentual de água que essa cevada fica suscetível a qualquer tipo de fungo. Eu preciso secar essa cevada. Não adianta eu colher a cevada direto do campo e armazenar ela dessa forma. Eu tenho que primeiro secar ela, secar num nível de água onde que nenhum micro-organismo consiga degradar, nenhum fungo consiga degradar essa cevada, tá? Então, a cevada no campo tem por volta de seus 25, 28% de água. O malte tem quanto? Malte Pilsen, um malte caramelo leve, tem por volta de 4,5% até 5% de água. É um nível baixo. Isso é bom, porque primeiro protege a cevada de qualquer fungo. Segundo, eu não preciso transportar água. Eu tenho que transportar a cevada o mais seca possível, né? Porque água tem na cervejaria. Eu jogo essa cevada, eu jogo esse malte depois em água e essa cevada absorve água, né? Eu não preciso ter água nesse malte, tá? Então esses são os principais objetivos da malteação. Por que a gente malteia a nossa cevada? E o que é maltear? Como é que a gente faz para maltear? Bom, primeira coisa, o agricultor foi lá, ele vai fazer uma colheita muito grande, e são poucas colheitas no ano, é uma ou duas colheitas no ano, e ele vai colher toda essa cevada e vai enviar para a maltearia. Essa cevada, como eu falei há um pouco de tempo atrás, ela tem 28% de água. Com essa quantidade de água, ela vai ser suscetível a fungos.
O malteador vai usar essa quantidade grande de cevada durante o ano inteiro, fazendo pequenos lotes de malte. A primeira coisa que o mestre malteador tem que fazer é secar essa cevada para um nível de água aonde eu não tenho ação nenhuma microbiológica, onde eu não tenho nenhum tipo de fungo atuando em cima dessa cevada. Eles secam para por volta de 12%. Por volta de 12%, nenhum micro-organismo vai conseguir degradar essa cevada. Quanto mais frio eu conseguir armazenar essa cevada, melhor também. Então a primeira coisa que o mestre malteador fez foi lá e secar essa cevada para que ela não se degrade. Secou a cevada, armazenou num silo de malte, de cevada, ainda cevada, né? Um silo gigantesco, né? São silos de 30, 40, 50, 60 metros de altura, depende do tamanho da maltaria, né? E geralmente tem um pouquinho de resfriamento ali para manter essa cevada um pouco resfriada. Então armazenou todo, e ele é cônico também. Cônico, mais fácil para poder extrair essa cevada e começar o processo de malteação. Então a primeira coisa é armazenar essa cevada. Lógico que no processo de armazenar essa cevada, secar ela, você precisa também tirar impurezas, tirar pedras, metais, peneirar essa cevada, que é para tirar grãos pequenos. Grãos pequenos a gente não quer na malteação, porque quanto menor o grão, proporcionalmente ele tem menos endosperma, que é a parte interna do grão, que é amido. E proporcionalmente ele também tem mais casca. Eu quero um grão com menos casca e mais endosperma, com mais amido, né? Isso é uma questão física, matemática, né? Quando você diminui qualquer objeto, você diminui o volume interno menos do que a área externa. Então, quanto menor o grão de cevada, menor o endosperma interno dele, proporcionalmente, percentualmente falando. Então, o grão pequeno vai ser utilizado para ração animal. A gente pega os grãos maiores, que passam numa peneira de 2,5 mm. Peneiramos todos esses grãos. Aí armazena os grãos, limpou todos esses grãos, está tudo bonitinho, pronto para armazenar. Agora vamos armazenar esses grãos. Armazenamos e aí vai sair o primeiro lote. O mestre malteador falou que quer fazer o primeiro lote então. Como é que é o processo de malteação em si? Esse grão, nesse momento, ele está com 12% de água. Com esse percentual de água, ele não consegue germinar. Eu preciso, então, dar água para esse grão. Eu tirei a água para poder armazenar ele e ele não criar fungo, mas agora eu vou dar água para ele para que ele chegue, quando tiver por volta de 38, 40% de água, ele começa a germinar. Eu vou dando água para esse grão, né? Eu vou borrifando água nele. Isso vai durar por volta de 12 a 18 horas, até que ele consiga absorver uma quantidade de água em que o grão comece a germinar. Então, a gente está no processo de o que a gente chama, eu aprendi em inglês, lógico que eu estudei na Alemanha, chama steeping. Steeping é o momento em que você dá água para o grão. Em português, na hora que você estuda em qualquer livro, você vê como nome de maceração. A maceração é quando você dá água para esse grão para ele poder começar a germinar. Germinou, terminou então a primeira fase, que é a maceração, que é por volta de 16 horas, e começa então a germinação. Começou a germinar quando ele atinge por volta de 38, 40% de água, percentual de água dele,
ele começa a germinar. Como que ele germina? Ele atingiu um percentual de água e aí você tem um ácido chamado ácido giberélico, que ele é liberado numa camada interna da casca e vai até o embrião. O embrião entende isso como um estímulo e ele começa a germinar. Ele vai começar a germinar, vai começar a realmente brotar. Vai brotar uma haste para cima e vai brotar algumas raízes para baixo. Que não é tão pequeno assim. Se você olhar, fica mais ou menos 3,5 vezes o tamanho do grão, né? Então meu grão ele era desse tamanho. Depois que ele germinou, no final da germinação dele, ele vai ter mais ou menos 3,5 vezes o tamanho que ele era antes de começar a germinar. A germinação consome então amido, né? Consome energia que tem no próprio grão. Vai consumir esse amido que vai ser quebrado pela beta-amilase. Então eu tenho aí a primeira coisa, a ação da beta-amilase quebrando amido para ser consumido. Não só amido, mas muito lipídio também é consumido e compõe o embrião aí do nosso malte. Esse período de germinação ele dura por volta de 4 dias. Durante 4 dias que ele fica germinando. Durante esse processo de germinação, é importante a gente controlar a temperatura dessa germinação. A temperatura e a quantidade de água que esses grãos têm. Porque se tiver uma quantidade de água muito alta, ele vai germinar muito intensamente e vai consumir muito amido do meu grão. A minha ideia não é deixar com que o embrião consuma muito amido, porque esse amido ele tem que estar no malte para depois o cervejeiro fazer cerveja, né? Então eu tenho que consumir a quantidade menor possível de amido. Então eu controlo a intensidade da germinação. Controlo essa intensidade de germinação com 2 fatores. O primeiro deles é o percentual de água que esse grão tem. O segundo deles vai ser a temperatura em que está sendo germinado esse grão de cevada, tá? Então esses 2 fatores eu vou controlar as reações que vão acontecer ali dentro do grão e eu vou conter, eu vou fazer com que essa germinação seja lenta. A minha ideia é que seja lenta. E quanto mais leve eu quiser o meu malte, um malte Pilsen, por exemplo, eu vou fazer a minha germinação a 14 graus. Eu vou controlar o nível de água da minha cevada a 38%. Se eu for fazer um malte Munique, um malte Melanoidina, um malte Caramunique, eu posso fazer essa germinação entre 16 e 18 graus. Deixar esse grão de cevada entre 40% e 42% de água. Que daí eu tenho uma germinação mais intensa, eu tenho um sabor maior do grão. Eu acabo perdendo um pouco mais de amido, tudo bem, as reações acontecem mais rápido, mas a finalidade desses maltes especiais é dar mais sabor. Então a germinação também é um ponto para se pensar na hora de pensar o tipo de malte que a gente vai fazer. Primeira etapa é a maceração, eu dei bastante água para essa cevada. Essa cevada começou a brotar. Eu tenho a germinação, que é o segundo estágio. Se eu deixar lá nessa temperatura que está a germinação e com essa quantidade de água, esse grão ele vai continuar brotando. Eu quero interromper esse brotamento, essa germinação. Quando? Quando eu atingir a quantidade de enzimas necessárias para que eu tenha um malte de qualidade. Então, eu preciso interromper agora essa germinação. Eu vou interromper essa germinação como? Calor. Eu preciso tirar essa água, né? Então eu preciso reduzir essa quantidade de água do meu malte. Como que eu vou fazer isso? Esquentando.
O que acontece se eu esquentar muito rápido esse malte que está germinando? Eu vou desnaturar as enzimas que eu acabei de criar. Eu tenho que secar esse malte em temperaturas baixas, bem devagar, para que eu não dê um choque térmico nas minhas enzimas e eu não perca essas enzimas que eu acabei de criar. Eu tenho então agora a terceira etapa desse processo, chamado de secagem. Essa secagem ela começa em 25, 30 graus, com ar temperatura ambiente. Ar temperatura ambiente, e aí vai subindo a temperatura desse ar, vai subindo a temperatura desse ar, até chegar nos seus 40, 45, no máximo 50 graus. Essa secagem é lenta, ela demora 12 horas, tá? Por volta de 12 horas. Então eu vou secar bem devagar o malte para não perder as enzimas que eu acabei de criar. Falei até agora então de 3 etapas. A primeira, que é a maceração, é onde que eu dou água para o meu grão começar a germinar. Começou a germinar, eu tenho a germinação. Depois que ele germinou, criou as enzimas, eu preciso parar com essa germinação, eu faço a secagem. Depois da secagem, eu tenho um malte de uma certa forma cru, né? Sem sabor, sem cor, né? Porque eu sequei ele a 50 graus. Eu tenho que fazer agora a torrefação desse malte. A torrefação do malte é literalmente colocar, né, esse malte no forno para realmente torrar. É a torra do malte onde que vai dar o caramelo dele, onde que vai dar a cor, o aroma que esse malte tem que ter. Durante a torra do malte que a gente tem a definição do sabor e aroma desse malte. E também é muito importante as rampas de temperatura em que eu faço durante essa torra. Essa torra, ela nunca é em uma temperatura uniforme, numa mesma temperatura constante. Eu posso ter uma subida de temperatura brusca e depois manter, como eu posso ter uma subida devagar dessa temperatura. Essas rampas de temperatura durante a torra é um dos segredos para a gente conseguir definir o sabor do malte. Basicamente, se eu subo muito rápido a temperatura, eu acabo deixando o grão com aspecto mais vidroso, um grão mais duro, fazendo um malte cristal. O malte cristal, ele é aquele malte mais duro, onde que você come, quase quebra o dente, né? Um exemplo clássico, a linha da Weimann. Cara Hell, Cara Red, Cara Munique e Cara Aroma. É a linha cristal da Weimann. Entre outros, a Castle Malt também tem o cristal 150, né? A Best Mouse também tem o cristal, tem o Cara Munique dela também. A Muntons também tem, então todo o malte cristal ele é um pouco mais duro. Na hora que a gente pensa em produzir malte, aí é uma coisa do curso de elaboração de receitas que eu sempre dou. Eu falo das substâncias que a gente consegue criar durante a malteação. A gente consegue dividir essas substâncias basicamente em 2 grandes grupos. O primeiro deles é o caramelo propriamente dito. O caramelo é o que a gente conhece, esse sabor caramelo doce, né? E o outro são as melanoidinas. As melanoidinas, como o próprio malte melanoidina também tem, ele é um dulçor um pouco mais cremoso. Eu tenho um pouco de cremosidade na melanoidina, coisa que no caramelo eu não tenho tanto. Então, o malteador ele vai trabalhar um pouco o sabor dos maltes pensando nas substâncias que ele quer criar. Se ele quer gerar caramelo, adianta ele só levar o malte ao fogo? O que acontece amido na presença de fogo?
polenta, pipoca, né? Amido é doce? Não. Polenta é doce? Também não. O que é doce? É açúcar de cadeia pequena, né? É açúcar pequeno. Mas como é que eu vou ter um açúcar de cadeia pequeno no malte? Eu não acabei de criar a beta-amilase? A beta-amilase vai ser aquela enzima que vai quebrar o amido pela extremidade e vai gerar açúcar de cadeia pequena, que quando eu levar esse malte à torra, eu vou conseguir ter o caramelo que eu preciso. As outras substâncias são as melanoidinas. Melanoidinas é composta por aminoácido e açúcar de cadeia pequena, na presença de fogo. Mas o malte não tem aminoácido. Mas eu não acabei de criar uma enzima chamada protease. Protease. Olha quem veio no colo. Essa é a Manuela, a mais nova da casa, tem 1 ano. Fica aqui brincando nos fios enquanto eu estou fazendo a live. Durante o nosso processo de malteação, a gente não criou a protease, a gente faz a protease atuar, quebrando a proteína em aminoácido, e a gente faz também a beta-amilase atuar, quebrando açúcar de cadeia pequena. Na hora que eu levar esse malte ao fogo, à torrefação, eu vou conseguir então ter melanoidinas, as substâncias melanoidinas. Processo de malteação todo. Ele dura, contem comigo então, a maceração, que é onde que eu dou a água para o meu malte germinar. Eu tenho aí por volta de 16 horas, praticamente um dia. 4 dias de germinação, tenho 5 dias. Aí vem a secagem do malte, 12, 14 horas. A torra é a menor delas, por volta de 3 a 4 horas, no máximo 5 horas. Não preciso fazer uma torra maior do que isso. Então eu tenho aí 6 dias e meio, no máximo 7 dias, que é o período de produção do malte. Curiosidade, terminei de produzir esse malte. Se eu fizer uma cerveja logo na sequência, terminei de fazer meu malte hoje, amanhã eu pego esse malte e vou fazer cerveja. As enzimas não estão prontas para atuarem. Por quê? Uma defesa própria da natureza, chamada de latência. Na hora que você secou esse malte e levou ele à torra, as enzimas entraram no estado de hibernação, que vai durar por volta de 2 semanas. Depois de eu terminar de fazer o meu malte, eu preciso deixar ele repousar por 2 semanas para conseguir utilizar ele. Curiosidade, né, de produção de malte apenas, tá? Bom, galera, com isso eu dei uma geral no processo de malteação para vocês. Vou ler aqui para vocês as perguntas que tem. Uma pergunta que deixaram hoje à tarde nos stories, que perguntaram como que se faz o malte acidificado. O malte acidificado, ele é um malte que tem um pH mais baixo. Ele é um malte onde que se joga a bactéria lática, né, para deixar ele mais ácido. Com a fermentação lática, né, da bactéria, você deixa esse malte um pouco mais ácido. Ele é um malte claro, tá? Ele não é um malte escuro. Ele vai ter aí um pH de por volta de 3,2 e que na hora que eu jogo na produção da minha cerveja, eu vou ter aí uma cerveja, eu vou corrigir o pH da minha cerveja sem precisar usar ácido lático. Isso é para atender a lei de pureza alemã apenas, tá? Brasileiro não precisa usar malte acidificado. Nem em nenhum lugar, eu acho que é muito mais fácil a gente fazer
correção de acidez aí usando o ácido fosfórico mesmo, ou ácido lático, e não usar malte acidificado. Então, o malte acidificado ele é feito dessa forma. Para atender também a lei de pureza alemã, você pode fazer uma fermentação de bactéria lática e malte, jogar a bactéria lática em cima do malte, a fermentação que acontecer ali, você extrai o ácido lático dessa fermentação, usa esse ácido lático para fazer correção de pH na tua cerveja. Com isso você atende a lei de pureza também, né? Não só com o malte acidificado, mas com o ácido lático extraído dessa própria fermentação lática. Essa também é uma ideia que consegue atingir a lei de pureza também. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Queria ver as perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, por favor, já comece a postar. Eu vou dar uma olhada primeiro aqui no Facebook. Boa noite, Zé Márcio. Boa noite, Ubiratã. Reinaldo também, boa noite. O Biratã está perguntando, primeira etapa na maltearia recebe a cevada e passa por um processo de classificação, onde ela passa por um processo de limpeza, onde é submetida à classificação de retirada de galhos e impurezas, aonde a cevada decanta e fica sobre a superfície d'água de galhos e impurezas. Daí vai para o processo de secagem. O Biratã, depende da maltearia, cara. As maltearias grandes, que foram as que eu conheci, acontece o seguinte: você passa por equipamentos chamado retiradores de pedra, e retiradores de metais, onde que tem ímã que começa a retirar todos os metais. Você passa por peneiras, onde o grão pequeno ele é separado para servir de ração, e aí os demais grãos você vai separando, você tira grãos diferentes e aí você passa por uma outra peneira que é para tirar grão de milho, por exemplo, que é para tirar galhos, né? Tudo isso é por peneiração, tá? Você colocar esse malte nesse momento na água, você vai ter que secar ele depois para poder armazenar, tá? Mas eu acredito que de uma forma simples você pode colocar em água para tentar separar. Só tenha em mente que você tem que secar ele depois para conseguir guardar. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Ramon. Michel, como é que tá? Tudo bem? Terminou as perguntas do Face. Vamos pro Instagram. Quem tiver mais pergunta no Facebook. Vamos lá. O pessoal não está perguntando muita coisa hoje. Vamos lá. Eduardo está perguntando, boa noite, você saberia me dizer qual é o target profile para fazer uma German Pils? Eduardo, o que você está falando? Você está falando sobre sais? Eu não entendi tua pergunta. Hoje a gente está falando sobre processo de malteação. Eu não entendi qual que foi a tua pergunta. Laísla, tudo bem? Está sempre assistindo nossas lives. A Laísla está perguntando, temos diversos maltes, uns para rendimento,
que são os malte Pilsen, né? Outros para dar corpo, que são os maltes caramelizados, outros para dar sabor e cor, também aqueles que estabilizam espuma, como Carapios. Como que cada um chega a ter características diversas? São qualidades? Vou tentar falar para você de todos os maltes que você falou. Malte base, né? Malte base é Pilsen, Viena, Pale Ale e Munique. São os maltes mais claros. São maltes mais claros, mas você pode perceber que são maltes que são todos eles diferentes. Cada um tem um sabor. Durante o processo de malteação, em que etapas do processo de malteação que mais diferencia os maltes? É na germinação, a temperatura e a quantidade de água da germinação, tá? E o nível de água da germinação e as temperaturas da torra do malte. Então, é com isso que você deixa o malte ou mais claro, que é para ser um malte base, ou mais escuro, que é para dar corpo, que nem você perguntou. O malte para dar mais retenção de espuma, eu vou usar uma cevada diferente, eu vou usar uma cevada 6 fileiras, que ela tem mais proteína do que a cevada 2 fileiras. E aí com isso a gente consegue ir variando bastante a qualidade desses maltes. E como você também está perguntando se essas características se referem às fases de torrefação. A torrefação é o mais importante. Durante a germinação, a temperatura e o nível de água da cevada também é importante. E a gente tem também a escolha da cevada, se ela é de 2 fileiras ou se ela é de 6 fileiras. A de 6 fileiras ela tem mais proteína, se tem mais proteína tem menos amido. A proteína ela é feita para gerar substâncias como as melanoidinas, né, que dão mais cremosidade para esse malte. Então a escolha da cevada também é importante. E o sabor da cevada, a qualidade da cevada interfere? Interfere também. A gente também tem maltearias grandes jogando, por exemplo, ácido giberélico para acelerar o processo de malteação, onde que a qualidade do malte perde um pouco, né? Algumas grandes por aí, né? Não vou falar nome nem nada, mas muita maltearia grande que a gente compra acaba fazendo isso, tá? Ô Eduardo, você está falando sobre sais de água, né? Eu vou falar rapidinho porque o tema hoje aqui é sobre malte. Cara, eu faria 70 de cálcio, uns 10 ou 15 de magnésio. Cloreto eu faria por volta de 50, 60. Sulfato também por volta disso, 50, 60, no máximo 70. Não faria nada muito mais do que isso daí. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar por hoje. Vamos lá, quem tiver mais alguma pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Sem mais perguntas. Bom, galera, muito obrigado por hoje. Gostaria que vocês continuassem sugerindo temas para as nossas lives, por favor. Quem tiver interesse nos nossos cursos, entra no site da Brau Academy. A gente tem curso de tecnologia cervejeira, de sommelier de cervejas, tem um curso de harmonização de cerveja. Enfim, vamos ficar em contato toda segunda-feira, Facebook, Instagram, às 8 horas aí. A gente está aqui fazendo nossas lives. Última pergunta, SFM Garcia, Cargill argentino ou Agrária brasileiro? Eu acho que os dois têm
basicamente a mesma qualidade. Ô Débora, e aí, tudo bem? Tudo jóia? O Robert está perguntando se algum comentário sobre a Baker. Cara, meu comentário acho que é igual ao de todo mundo, eu acho que isso foi sabotagem. Ninguém usa dietileno glicol para fazer resfriamento, é sempre etileno. Quando usa, o glicol é muito caro, geralmente se usa etanol mesmo, né? Etanol, não glicol. Se usa glicol é o etileno glicol ou o propileno glicol, mas nunca o dietileno glicol, né? Então isso está com cheiro de sabotagem, eu acho que é impossível a Baker usar isso. E só meia dúzia num lugar específico que teve esse problema, né? Eles fizeram quase 70 mil garrafas desse lote. Então tá com cara de sabotagem, mas quem sou eu para afirmar alguma coisa? E aí, Alessandra, tudo bem? Nos vemos na próxima então. Valeu, galera. Obrigado.